até mesmo a riqueza sem propósito, ela fica vazia, fútil. Como eu disse, pessoas que faturam milhões chegam, andam em moto de cento e tantos mil, andam de helicóptero para lá e para cá, fazem questionamentos como esse para mim. Sejam bem-vindos de volta, finalmente, depois de quase um ano, estou voltando aqui com o podcast e agora está com nome novo, é o AtivaCast. Então, se você ainda não está inscrito no canal, já inscreve aí, porque a partir de agora a gente vai trazer aí pelo menos 2 podcasts por mês, por semana não, né? Por semana é muito. E hoje, para abrir com chave de ouro aí essa nova etapa, esse novo ciclo, eu resolvi chamar aqui o cara que é empreendedor, pai, psicólogo, psicanalista, terapeuta. Fiquei na dúvida, terapeuta e pastor. A igreja tem mais de 200, mais de quantos hoje? 200 e poucas pessoas. 200 e poucas pessoas, então eu pastorei aí quase mais de 200 pessoas. Pensa a responsabilidade que ele tem. Então por isso que eu resolvi chamar ele. Seja muito bem-vindo, Matheus. Gratidão por esse espaço, por essa oportunidade, nem sabia que estava nesse novo ciclo. Começamos hoje. E honrado aí por poder participar disso tudo, né? Desse novo tempo. Que seja realmente um novo tempo, que seja ainda melhor do que já era. Amém. A gente vai amadurecendo, né, com o tempo e vai adquirindo novas skills e isso tudo vai somando para um novo tempo da nossa vida e isso faz muita relevância. É engraçado você falando e eu fiquei pensando aqui. Quando eu comecei, os primeiros podcasts que eu gravei foi lá em casa. E eu estava com o iPhone 8 ainda, bem ruim. Eu não fazia a menor ideia de como que regulava o áudio. No dia lá, o microfone que eu comprei, todo assim, não funcionou. A sorte minha é que eu tinha um desse lapela assim, eu coloquei lá. E a luz toda estourada, aquele negócio todo. E a gente vai aprendendo. Eu gosto de dar sempre o primeiro passo. Por mais ruim que seja, mas traz muito ensinamento, muito mais do que tudo que eu estudei. Quando a gente vai para a prática. E é isso aí, eu estou voltando hoje, espero que o próximo seja melhor que esse, o próximo, na questão de visual, né, de áudio, de iluminação, a gente vai estar sempre evoluindo e trazendo pessoas que somam, né, não foi à toa que eu te chamei. E já pegando esse gancho aqui, né, eu resolvi te convidar por um motivo bem específico, porque eu há mais ou menos aí, deve ter uns 6 meses, mais ou menos, né, eu comecei a frequentar a igreja, né, a convite do Caio. Se o Caio estiver assistindo aí, um abraço para ele. Eu estava sentindo ali um vazio, assim, né? Eu estava sempre. Estou bem com a minha família, estou bem com a minha profissão, estava bem feliz, assim. E mesmo assim eu estava sentindo alguma coisa ali faltando, algum vazio. Aí eu troquei essa ideia com o Caio, já estava querendo, aí ele me convidou, aí eu comecei a frequentar. E depois disso, eu tô dormindo assim igual uma pedra, parece que bateu com uma pedra na minha cabeça. Não fico mais deitado, porque o empreendedor tem disso, né? A gente que é empreendedor, pai, né? Tem 2 filhos, tem uns meninos que trabalham aqui, tem 15 clientes, tem ideia para amanhã, tem responsabilidade para hoje, tem um passado que pesa. Uau. A gente deita para dormir e começa aquele mix de emoção. E eu tava com muita insônia, ruim para dormir. E depois que eu comecei a ter mais intimidade com Deus lá na igreja, eu encosto no travesseiro, é incrível. Você está desfrutando uma promessa que diz o seguinte: o Senhor dá aos seus enquanto dorme. E é isso. Enquanto fica acordado, remoendo, lutando com as nossas próprias forças, não vai. Descansar no Senhor é um privilégio. Parece balela, parece. As pessoas podem rotular do que for, mas grandes nomes vivem e desfrutam disso corriqueiramente e encorajam pessoas a viver a dependência de Deus. Eles têm as suas habilidades, têm as suas skills, têm as suas vivências, experiências, já quebraram a cara um monte de vezes. Estou nesse time aí. Estamos juntos. Várias vezes. Mas sempre quando se tem relacionamento com aquele, na verdade com aquele, com o único que já conhece o nosso futuro, faz toda a diferença depender dele, porque a tendência é nós nos deixarmos levar por esses planos, por esses caminhos que são muito maiores do que os nossos, muito mais bem-sucedidos do que os nossos.
Vale a pena. Eu te convidei exatamente por isso, porque eu queria que mais empreendedores, autônomos, empreendedores, ou até você mesmo que trabalha para alguém aí e sofre disso, eu tenho certeza que você sofre essa pressão de hoje, a gente tem que ser bem sucedido no trabalho, tem que ganhar muito, a gente tem que treinar, tem que estar em forma, tem que ser bom marido, bom pai, bom vizinho, e tudo isso, essa pressão colocada pela sociedade, essa vida que a gente vê no Instagram, a gente fica se comparando, querendo ou não, né? Eu não mais, graças a Deus, não fico me comparando. Eu me comparo com eu de ontem, não me comparo com mais ninguém. Mas a maioria das pessoas sofre por isso. Então, por isso que eu resolvi te convidar aqui para a gente acalmar o coração desses empreendedores, desse Brasilzão nosso, que tem sido difícil empreender. A gente sabe o tanto que é difícil, mas precisa empreender. A gente precisa desse pessoal para o Brasil andar, para o Brasil desenvolver. Então vamos lá, vamos bater um papinho aqui? Vamos. Só fazendo mais um adendo no que você tinha dito, começando um pouco da sua história. E o quanto é interessante, às vezes, assim, a gente acha, dentro dessa banalidade da espiritualidade, do relacionamento com Deus, o quanto isso é fútil, né? Para muitas pessoas, inclusive para mim, uma boa época da minha vida, era muito religioso, mas não considerava a religiosidade ou relacionamento com Deus, que é diferente de religiosidade, como fundamento, como base, como algo que dá um norte, que dá direção. E aí eu estava falando de grandes nomes, e como o início da sua história, quando você disse assim, tinha um vazio, tinha algo que faltava. E aí eu me recordei da frase de nada menos, nada mais do que um dos maiores matemáticos que já existiu, Blaise Pascal, e ele disse o seguinte: existe no homem um buraco na forma de Deus. Uau! Quando eu vi isso, e notar que nada mais, nada menos do que ele, alguém que deixou uma história, um legado fantástico, o cara das exatas, citar justamente esse buraco da forma de Deus que existe dentro da gente. Né? E Deus nos criou. De fato existe. Deus nos criou com anseio pela eternidade, por Ele. Então, por isso que, por mais que a gente tenha conquistas, como você está dizendo, como empresário, empreendedor, consultor, terapeuta de família e casal, psicanalista, a gente atendendo percebe com muita frequência esse vazio. Às vezes pessoas com pessoas que foram muito bem sucedidas ou são muito bem sucedidas, com milhões de faturamento por mês, mais de 30 milhões de faturamento por mês, vazias, sentando na minha frente dizendo: eu tenho uma dificuldade. E a minha dificuldade, eu já entendi que não é o dinheiro que eu tenho, as motos, o helicóptero ou o que for que eu tenho, isso nunca me preencheu e eu preciso de ajuda. Já estão com ajuda psiquiátrica, estão fazendo terapia, mas a gente sabe que corpo, alma e espírito precisa estar em equilíbrio. A tricotomia também está em nós, o ser humano. Por isso, cuidar do corpo, malhar, cuidar da mente, empreender, enfim, ter um bom relacionamento com Deus, isso vai fazer toda a diferença. E faz, né? Eu sou prova viva e eu sempre deixei isso bem de lado, assim, nunca me aprofundei, nunca. Eu acho que a ignorância faz a gente não gostar das coisas, né? Como eu não conhecia, eu não gostava, não tinha experimentado, né? Como que eu vou gostar dessa água aqui se eu não experimentar? Aí depois que eu experimentei, eu quero que mais pessoas experimentem também, né? Desfrutei. E vamos lá, eu separei algumas perguntinhas aqui para a gente guiar esse papo nosso, né? Qual o papel da espiritualidade no equilíbrio entre trabalho e vida familiar dos empreendedores, né? Como que a espiritualidade entra para equilibrar? Estou trabalhando muito, minha família fica de lado, eu estou muito com a minha família, meu negócio começa a cair o faturamento, começa a ficar desorganizado. A espiritualidade entra onde aí? Como que a gente faz para... É como se fosse uma cola, como se fosse um catalisador, não sei. Explica um pouco aí para a gente. Quando a gente se dispõe a ser usado por Deus na provisão,
na geração de emprego, na provisão para as nossas famílias e manter um relacionamento com Ele, quando de fato a gente entrega, a gente precisa começar a consultar um manual. E esse manual nada mais, nada menos do que a Bíblia. A Bíblia é a regra de fé e prática. Mais uma vez eu coloco, né, muitos empresários que não são cristãos, eles colocam a Bíblia em prática. E eu posso falar aqui de vários princípios, depois citar os textos bíblicos dos princípios que eu estou citando, e isso eu aplico dentro das empresas onde eu sempre atuei e onde eu atuo como consultor, até hoje. Também nos momentos de terapia, os princípios também vêm para levar as pessoas a refletirem e a tomarem as suas próprias conclusões. Mas a espiritualidade, o relacionamento com Deus, ele tem vários princípios que são eternos, que já foram testados de eternidade a eternidade, milênios de testes e de validações, e eles continuam funcionando. Então, nós temos aí alguém muito famoso, muito relevante, que é base para muitas discussões no mundo do empreendedorismo, da cultura, do requinte, da sabedoria, que foi o rei Salomão. O rei Salomão, ele, além de ser considerado o homem mais rico e mais sábio que já passou sobre a face da terra, e também o próprio Deus garantindo que depois dele não viria mais ninguém igual em nível de sabedoria, ele deixa alguns escritos que eu faço uso de pílulas diárias, pelo menos de um dos conteúdos dele, que é o livro de Provérbios. O livro de Provérbios ele tem 31 capítulos, um capítulo para cada dia do mês. De vez em quando eu sou meio fominha, vou confessar, eu dou uma embalada, leio 2, 3, depois eu volto, não tem problema. Mas eu faço isso recorrente. Como o meu desejo é pegar os princípios, absorver de forma prática, de forma que eu não tenha mais que pensar, você tem que imaginar o seguinte. Quando a gente está aprendendo a dirigir, fazendo autoescola, existe um esforço cognitivo muito grande para a gente aprender algo novo. Então a gente fica olhando para o volante, olhando para onde é que está a seta, procurando o retrovisor, tentando olhar a alavanca de marcha, o pé, em qual pedal pôr, fica aquela bagunça. Que hora que freia, que hora que acelera, como é que é o negócio. Bré, freia. É muito engraçado o que a gente está aprendendo. Mas depois daquele momento de esforço muito forte ali, cognitivo, de introjetar esse conteúdo, por exemplo, eu vim dirigindo até chegar aqui. Mas eu não sei, se me perguntar quantas vezes eu passei segunda, terceira, quarta, quinta... É que a gente não lembra nem um caminho. Cheguei. E é exatamente o que você disse. Se a gente não trocar o mindset, a gente é guiado a chegar num caminho que a gente não quer e vai botar a culpa nisso no destino. É interessante, a gente precisa de fato olhar para isso nas nossas vidas e assumir a responsabilidade. Se o destino que eu estou chegando, que eu cheguei até agora, não está legal, eu preciso de voltar atrás e reprogramar a minha mente. Então, calcular a rota. Exatamente, processo GPS. Então, depois que aquilo está introjetado em mim, eu posso ter atitudes baseadas nos princípios sem usá-los, sem citá-los, que é o que eu disse. Por isso eu recorro sempre na leitura diária de Provérbios, por exemplo, porque tem vários princípios sobre vários temas. Ser fiador de alguém, como eu devo tratar as pessoas à minha volta, como eu devo ser no desenvolver das minhas atividades. Como se comportar nos lugares. Relacionamento. Com quem andar. Se eu quero desenvolver network com os grandes, com os da mesa de cima, se eu estou nessa mesa aqui acima de alguém, mas eu quero acessar as mesas de cima, como eu posso chegar? Até isso tem. A receita está lá, é básica. Então, se eu leio frequentemente e vou introjetando aquilo, nesse esforço diário, repetido às vezes, daqui a um tempo isso está fazendo parte de mim sem eu saber. E aí o destino começa a ser diferente do que eu vinha chegando, porque tem menos de mim, mais de Deus, mais de princípio de Deus na minha vida, e se ele dá certo de eternidade em eternidade, e eu tomei o lugar, eu tomei o lugar de filho, por tudo aquilo que Jesus fez por mim, então eu preciso parecer mais com aquele que me criou, com aquele que me adotou como filho. Né? É aí que vem a cola, é aí que vem o equilíbrio, é aí que vem a fundação.
tem vários princípios, por exemplo, vou citar Provérbios, antes até de citar, eu ainda vou colocar mais peso na minha fala em relação a isso. Segundo Crônicas, capítulo 1, verso 10, 11, 12, fala desse pedido que Salomão fez para Deus. Ele queria governar de maneira íntegra, atender o público dele na função que ele estava ali, social. Como rei, como governador, ele já tinha um histórico para trás de dinastia, ele sabia como funcionavam as coisas, ele já tinha conselheiros. Você tem uma ideia? Não era o pai. Eu ia dizer que o pai tinha conhecedores de época. Eram os caras que ficavam estudando como é que está, de forma antropológica, a sociedade agora, para ele tomar a decisão baseada na época que ele está vivendo. Olha a visão daquele homem de Deus naquela época. Então essas pessoas já existiam naquela época, já davam esse apoio para o Salomão governar. Mas ele preferiu pedir a Deus, e por isso foi o sucesso que foi. Então ficou marcado, ficou notório. E um dos livros, aliás, um dos capítulos que mais fez sentido para mim, na minha história, no meu casamento, família, negócios, foi o capítulo 15. Ele é muito rico para mim. Que ele fala o seguinte, ele já começa logo com o que virou a chave no meu casamento, que fez o meu casamento dar certo. Conta aí. O versículo 1 de Provérbios capítulo 15, ele diz o seguinte: a palavra branda, a palavra mansa, ela desvia o furor, ela desvia a raiva. Eu uso muito isso aí. Inclusive, uso muito. Teve momentos que eu tenho 23 anos de relacionamento com a minha esposa, e teve momentos lá atrás, 2 jovens, muito imaturos, casamos ali 20 e poucos anos, 21 anos. Então, teve momentos que faltava inteligência emocional para lidar com as situações. A gente foi fazer a pós em psicanálise há uns 10 anos atrás, hoje, há 10 anos atrás. Então, a gente passou um bom bocado de tempo tendo que lidar com os recursos que a gente tinha, né? Eu tentava buscar terapia, mas nunca fui. E agora eu sei o valor que isso tem, tanto é que foi um marco na minha família, na minha casa. E aí o que aconteceu ali? A minha esposa vinha muito nervosa pelas frustrações, por ter intimidade comigo, por ter intimidade com as pessoas, a gente se revela de verdade, né? Aí aquilo que chamava atenção começa a ser motivo de discussão, e ela começou então a passar por momentos difíceis comigo. E aí ela pediu, toda vez que ela vinha para conversar, acabava que erguia o tom de voz, ou muito nervosa, e eu ficava calado. Depois que ela se acalmava, depois que ela falava tudo, eu dizia, olha, nós não estamos em posição de conversar agora, nós precisamos conversar depois. E isso virou princípio de consultoria. Esse princípio de equilíbrio dentro de casa foi virar princípio. Eu me lembro de uma empresa aqui em Divinópolis que eu estava fazendo um trabalho e tinha muitas discussões. Trabalhava muitas mulheres juntas, e num call center. E era muita briga por tudo. Briga com o setor de compra, o setor de venda. Era briga, tudo era briga, tudo era briga, tudo era motivo de briga. E não tinha um dia que não saía alguém chorando. E aí a gente foi colocar isso em prática, lá dentro da empresa. Sem até mesmo citar o conteúdo bíblico. E depois de muito tempo que o negócio estava funcionando, agora eu vou mostrar para vocês de onde eu tirei, para encorajar vocês a buscarem mais. E isso foi fazendo diferença na vida deles e amadureceu as pessoas, porque eu falo isso com frequência, sentado com alguns empresários, que eles têm desejo de ter longevidade na empresa, mas sem ter um ataque cardíaco, um ataque fulminante do coração. Se não cuidar, não vem. Então, como é que a gente trabalha isso? Olha, se você não está em condição emocional de levar essa reunião para frente, é melhor você dizer que não está em condições emocionais de tocar a reunião, ou o seu gerente, ou o seu colaborador, ou você em nenhuma dessas posições, pode ser verbalizar isso, ou você com o seu cônjuge, verbalizar isso. Olha, não dá para eu continuar essa conversa agora, eu estou desequilibrado emocionalmente, eu não quero agredir, eu não quero ferir ninguém, eu preciso parar agora
e depois a gente continua. Aí você pode, daqui meia hora, amanhã, ou eu preciso me equilibrar primeiro, não sei quando isso vai acontecer, mas eu vou retomar, eu estou assumindo um compromisso de retomar isso e retomar mesmo e resolver. Não colocar debaixo do tapete. Então, esse princípio, para mim, foi um divisor de águas. Por quê? Porque eu não dou o meu direito para ninguém, quer dizer, eu não firo ninguém, eu não humilho ninguém, eu quase não ergo o tom de voz, justamente por causa disso. Não preciso disso. Eu tenho outras ferramentas, mas demorou um tempo para conseguir essas Eu acho que ferramentas. isso vem com a maturidade. A gente vai aprendendo e tá na Bíblia, né? Igual a pergunta que eu fiz aqui, como que a espiritualidade vai dar equilíbrio no trabalho e na vida familiar? Como bem você disse, o Provérbios, eu fiz, né, você estava contando aí, eu fiz esse exercício também. Eu peguei, durante 2 meses, eu lia e ouvia os Provérbios. Primeiro eu lia, tirava a minha conclusão ali, depois eu ouvia o Tiago Brunet, que ele gravou lá capítulos lá de Provérbios, todos. Então eu lia e ouvia. E fiz isso durante 2 meses. No primeiro mês, olha que incrível, né? No primeiro mês eu tive algumas conclusões. No segundo mês, depois que eu ouvi e li novamente, já outras conclusões. Quando o nível de consciência da gente vai aumentando, eu acho que a gente vai. Vamos imaginar se fosse um drone aqui, né? O drone, se estiver filmando aqui, ele está pegando uma área. Depois que ele vai subindo, ele começa a enxergar mais longe um pouco, e mais, e cada vez mais. Uau. Então, essa perspectiva assim de a gente tem que ler e ler de novo, e de novo, e de novo, porque ajuda muito. Só isso aí que você disse pode salvar casamento. A minha esposa, eu trabalho muito isso com ela. Assim, ela tem um temperamento assim, eu brinco com ela, falo assim, a sua língua é mais rápida que o seu cérebro. Então ela fala, depois ela pensa. E depois que eu comecei a ler os provérbios, eu já sempre fui mais calmo, mas eu tinha um pouco de maturidade de tentar devolver. Então, sempre que tem uma acusação em casa, você deixou a toalha em cima da cama e tal, aí, e você que não encheu a garrafa d'água? Né? Aí fica um jogando para a cara do outro, e depois que eu fui me espiritualizando um pouco mais, assim, ficando mais maduro, eu já não faço isso mais. Então, toda vez que ela fala alguma coisa assim, eu, tá, beleza, aí eu vou lá, a gente fica calado, fala. Em um momento propício, aí eu converso, falo, bem, você me pediu lá, eu fiz também, mas é que, lembra quando você puder também, enche as garrafinhas d'água, porque sempre tô chegando lá, não, beleza. Então, assim, acabou 99,9% das brigas, e no trabalho também. Porque no trabalho as pessoas têm a dificuldade, até conversei isso semana passada, essa semana aqui com os meninos, de levar muitas coisas para o pessoal. Então, quando você vai ali, critica o trabalho que foi feito, o resultado, porque hoje a gente tem que ter excelência, né? Sim. Tem muita concorrência, então a gente tem que ficar em cima. E a pessoa acaba trazendo isso para o coração ali e tenta rebater a crítica. Então você chega Da justificativa. justificar. É isso que me irrita muito. E está lá no Provérbios que a gente não deve justificar, a gente tem que ouvir, digerir, entender, para depois abrir a boca. Porque se a gente fala na hora errada, a palavra errada, é como uma pedra jogada na vidraça. Né? Não volta mais. A palavra que ela machuca, a palavra que ofende, não dá para desofender, não dá para desmachucar. Ela já foi, já acabou. Então, perfeita a sua resposta aí de como a Bíblia é como se fosse, é um guia que funciona e está comprovado que funciona, e tem gente que tema e não seguir. Se eu seguisse, mas eu acho que tudo vem na hora certa. Se eu seguisse só os provérbios, eu falei isso, não sei com quem outro dia, se eu seguisse só os provérbios, desde quando eu tinha 20 anos de idade, hoje eu seria uma pessoa totalmente diferente. Totalmente diferente. Se eu bebesse daquela água há mais tempo, hoje eu seria outro em tudo, na família, no trabalho, e acredito que seria melhor, com toda certeza. Essa fase da vida da gente de validar os pais, validar os princípios, a fase da rebeldia, ali entrando depois dos 7 anos em diante, né, caminhando para o ápice ali dos 16, 14, 16, 17, essa época aí é a que a gente mais valida os pais, valida os ensinamentos, valida a cultura. Então, é raro
pais que casaram ou tiveram filhos com a consciência que deveriam treiná-los para a vida, para enviá-los. Então, a gente simplesmente faz um filho, né? A maioria de nós, e não é por aí. E tenta proteger eles dos problemas, ao invés de treinar. Exatamente. Aí E que tá o aí, erro. nesse treinamento, para que ele fique desejoso de ter essa conexão com os provérbios, ou com a palavra, ou com Deus, nessa fase de idade que pode acelerar o resultado de toda a vida dele para frente, Com certeza. faria muita diferença. Mas, como eu disse, a grande maioria dos jovens, eles procuram validação fora da onde tem um limitador. Eles querem viver uma vida de sem limites. E por causa de uma relação que eles tiveram em casa ou que eles tiveram com os cuidadores, que não são só pais e mães. É a perspectiva de vida que eles conhecem. Exatamente. É aquilo que eu falei no início. Se a gente não conhece, se a gente não experimentou, aquilo que a gente tem é bom. Se a gente não experimentou o melhor, aquilo que a gente tem é bom. E acaba que essa criação a gente tem que pensar também, tem que perdoar os pais, né? A gente tem que entender, porque provavelmente eles tiveram a criação 1000 vezes pior que a que a gente teve. Claro. Eles conseguiram melhorar um pouco. E a missão nossa é melhorar mais ainda. E Exatamente. mais e mais e mais. Separei mais uma aqui. Gente, quem está curtindo o papo aí, já curte, aí comenta, se inscreve no canal, vamos fortalecer esse canal aqui, vamos fazer esse conteúdo chegar ao máximo de pessoas possível, que é um papo que realmente quem ouvir com o coração aberto aí pode mudar seu destino, assim, é muito forte. Então, a segunda aqui, ó, como empreendedor, porque é o seguinte, antes de fazer a pergunta, empreendedor, para quem não empreende, eu vou contar mais ou menos como é que é. Você acorda hoje, você acorda animadão, você fala, eu vou mudar minha vida hoje vai dar certo, hoje eu vou fazer, vou acontecer e tal, aquele negócio. Empreender é a melhor coisa do mundo. Aí amanhã, um cliente que ia fechar não fecha, um que estava sai, aí o funcionário te irrita e dá tudo errado, você fala, nunca mais eu vou empreender, aí fica esse alto e baixo. Aí você fala, agora vai. Aí não vai tanto assim, aí vai, aí você fala, agora, como que eu vou pagar meus boletos? Aí no outro dia você fala, agora eu tô rico, agora eu tô de boa. E o negócio vai oscilando, então tem que ser assim, muito forte. Tem que ter apoio, sozinho você não consegue, você tem que ter pessoas certas do seu lado, você tem que se fortalecer, porque na hora que deita ali na cama e põe a cabeça no travesseiro, é você e você mesmo. Exatamente. Se você não buscar apoio no lugar certo, você está sozinho. E como que o empreendedor vai encontrar força para encarar esses desafios e vencer esses desafios sofrendo menos, porque dá para sofrer menos do que a gente sofre. Tem algo atrás disso tudo, que é o motivo para a ação, a motivação. Até mesmo a riqueza sem propósito, ela fica vazia, fútil. Como eu disse, pessoas que faturam milhões chegam, andam em moto de 100 e tantos mil, andam de helicóptero para lá e para cá, fazem questionamentos como esse para mim. E agora? O que mais que tem? Eu achei que era isso, felicidade, alegria, realização, mas me falta. Tem alguma coisa. E aí antes disso tudo, tem o coração. Onde é que você pôs o coração? Se você pôs só nas conquistas, só no ter, você nunca vai ser alguém que consegue lidar com tudo isso. O próprio Senhor Jesus disse sobre essa questão, e tem outros textos bíblicos que falam sobre a questão do coração, onde nós deveríamos, o nosso teso, me fale onde é que está o seu coração, que eu falo o que é o seu tesouro, né? Ou vice-versa. Me fala o que é que tem de valioso para você, que eu te falo onde é que estão os corações, onde é que está o seu coração. E Provérbios 28, 22, eu não me lembro o contexto ali, deixa eu achar ele aqui. Ele fala sobre essa questão da ganância, da gente levar só na questão do ganha, 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 e não tem nem o porquê ganhar, que é o ter com propósito. Aí que faz toda a diferença. Enquanto você consulta aí,
A gente tem que, para empreender, eu já aprendi assim, eu já fiz muita coisa, já em alguns outros podcasts eu já contei aí, eu já errei, já acertei, já errei, já acertei. A gente tem que amar, é igual casamento também, a gente tem que amar muito para a gente continuar em frente. Se você está querendo empreender uma coisa pelo dinheiro, eu sinto lhe informar que você vai desistir no meio do caminho, porque a primeira negativa que você tiver, você vai querer desistir. Agora, o amor, quando você ama, você não desiste. Você vai, Faz com continua, leveza, continua, né? continua, continua. E ontem eu estava conversando com o Felipe, quando a gente estava voltando de um treinamento que a gente fez, eu ouvi isso em algum lugar, não sei quem, falou que a vida é controlar a ânsia de ter e o tédio de quando você conquista. Então, assim, a gente fica ansioso por ter, ansioso, sofrendo por ter, e quando a gente tem, a gente fica tedioso. Era só isso. Então, eu sofri tanto para comprar um carro, não que eu comprei o carro, andei, uma semana depois ele já era normal para mim. Então, a vida não é sobre os destinos, né? É sobre a caminhada, é sobre o processo. Deve ser mais ou menos nesse sentido aí, alguma coisa que você vai falar, né? Exatamente. Eu tenho um fenômeno da psicologia, que a psicologia estuda, que traz justamente sobre esse conceito de adaptabilidade depois da conquista. Como eu lido com isso, né? Daí que vem a sensação de e agora? De vazio. E agora? Era tão bom, e agora? Eu desejei Eu tanto, queria e tanto. agora? Então, e aí, trazendo de novo aquela questão do equilíbrio entre família e trabalho, muitas pessoas constroem o seu sucesso em cima dos escombros da família, do casamento, dos filhos. Forte. Isso não vale, mas constroem, querem construir, na expectativa de que quando chegar lá, Vai voltar e vai vai fazer a voltar. família feliz. Aí o filho já Já perdeu a criou família. dente, barba, já foi Não embora, tem intimidade com o filho. não quer nem ver. Isso é Eu muito atendo um triste. filho que tem essa revolta com o pai e é muito triste de observar o que ele vive, o quanto a vida dele está toda detonada por essa questão de não, por esse bloqueio com o pai. Então, isso faz muita diferença. Você começa a observar, eles geralmente têm essa característica de não ter limites, de serem compulsivos, de se envolverem com um monte de outras coisas. E essa questão, a gente até brinca nos encontros de casais, nas palestras de casais, que a razão do meu sucesso é a chata da minha esposa. Ela faz com que eu fique no meu trabalho e me dedique tanto, com medo de voltar para casa e encontrar toda aquela cena ali, né? Ah, Então, não, mas é uma esposa brava, ajuda muito o homem a desenvolver, né? É o maior presente que Deus dá pra gente, é isso. ela precisa ser a de Provérbios 31. Ela precisa empoderar esse homem e mostrar a necessidade dele empoderado no cuidado com ela, no cuidado com a família, no prover as coisas para dentro de casa e ajudar ele a conquistar, porque ela também vai desfrutar disso tudo, não é? Então, esse equilíbrio vai trazendo essa harmonia entre as relações. O texto aqui, Volta lá, vamos voltar lá de como o empreendedor vai ter força, né, para enfrentar. Qual que é o provérbio mesmo? Provérbios 28 e 22 diz o seguinte: o ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Aqui dá muitos podcasts aqui só sobre isso isso aí. daqui, tá? Mas Dá um tapa aí. aplicando aqui nesse contexto, sem perseverança, sem amar o que faz, sem desfrutar do que faz, sem Importantíssimo. viver a vida. Eu posso sempre citar a ida para uma viagem que você deseja tanto. Quem tem criança sabe, a famosa praia, a desejosa praia das crianças. Disney, praia. Então, até chegar na praia tem tanta coisa legal
que dá para você ir curtindo com eles, fazendo aquele ambiente gostoso, brincando com eles dentro do carro, em vez de ficar naquela monotonia, de viajar a madrugada inteira para escutar eles falarem no seu ouvido. O menino toda hora perguntando, já chegou? Já Tá chegou? chegando? Tá chegando? E aí você vai treinando, aí você bota o Shurek para assistir, vai brincando com eles e vai fazendo aquele negócio gostoso, que nunca mais eles vão esquecer, vai ficar na memória, vai gerar memórias positivas neles. Que o pai, a mãe, a família estavam juntos e era muito engraçado, porque tinha essa situação, tinha aquela, vai gerando esses frutos. E não é só chegar na praia, porque depois que chega na praia, era só isso aqui? E ainda mais se estiver chovendo, se estiver nublado, aí já era, já perdeu tudo. Vivi isso tudo, desgastei tudo, cheguei aqui, é só isso, agora eu vou voltar para trás. Então, enquanto eu vou vivendo, eu vou desfrutando, eu não. Se meu coração está guardado em Deus, e eu tenho meu coração, as riquezas são para cumprir um propósito que Deus colocou na minha vida, Deus está me patrocinando para eu empreender, Deus está sendo meu consultor para eu empreender, o resultado é dele na minha vida, as coisas ficam diferentes, porque aí eu não sou um ganancioso, porque a ganância, ela quebra princípios, ela passa em cima de pessoas, ela afasta pessoas, ela destrói famílias, ela corrompe pessoas. Eu poderia ficar aqui falando mais um monte de outras coisas. E isso não é, de fato, o que nós estamos propondo. Dessa questão da dedicação, como é que eu consigo acordar de manhã e mesmo que eu estou num momento ruim, eu preciso entender que é um momento ruim, como você colocou. É muito raro a gente pegar um empreendimento e conseguir fazer com que ele seja crescente o tempo todo ou atenda às nossas próprias expectativas, que é outra questão. Por exemplo, de 2004 até 2006, a gente fez um empreendimento que eu tomava conta, crescer 35% de crescimento ao mês. Se o cara não tivesse capital para botar, para aportar, tinha explodido. Mas foi fantástico o que a gente estava fazendo. Depois esse ritmo diminuiu, mas manteve uma crescente. Mas chegava dias dele falava assim, não pode, a gente pode fazer melhor. E eu olhava para os números, olhava para os resultados, olhava para a fala dele e falava, eu quase surtava. Porque era responsabilidade minha, não só minha, mas da minha equipe toda que trabalhava junto. Isso gerava um estresse muito grande, porque nessa época Expectativa. eu ainda tinha pouca maturidade emocional para lidar com isso tudo. Era moleque de 24 anos, 25 anos. Então, era muito tenso. E organizar isso tudo, as conquistas, o que vai enfrentar no dia, e as frustrações dos outros que esperam de você. Então, é saber quem é você. Meu coração está em Deus, eu sei que eu sou filho dele, eu tenho uma identidade, eu não preciso me corromper, porque isso que eu estou passando é por um tempo, e as coisas vão se ajustar, e logo, logo esse desafio, a gente vai encontrar uma maneira de superar. E aí eu consigo sair de casa, mesmo tendo problema para resolver, mesmo estando, às vezes, indisposto para enfrentar tudo isso. Mas tem outras ferramentas que hoje eu posso falar desse lugar, que são os psiquiatras, que são as terapias, porque isso tudo faz com que o empreendedor ele esteja mais saudável, que às vezes, como eu disse, corpo, alma e espírito, às vezes o corpo nos sabota, aliás, a mente sabota o corpo. A mente, ela consegue, assim como você tem aí, né, tá uma febre dos dependentes de casa de aposta, queimando, eu tenho um caso que foi mais de 170 mil reais em 3, 4 meses, que o cara queimou e se perdeu nisso e trazendo Tá mais normal do que... Exatamente. Trazendo um transtorno grande, gigante para a família. É a ganância. Ganância. Acabando com a família. Exatamente. Não tem a ver com essa perseverança, com essa consistência, com essa resiliência, com esses princípios, com esses propósitos. Tá vendo como é que tá tudo amarrado? E aí o que ele fez? Depois de se envolver nisso tudo e de perder tudo, aí se abriu para poder tentar algo diferente, mas aí já era um buraco sem fundo, fazendo com que todos ali sofressem muito.
esse motivo para a ação, ele vai requerer da gente sempre a convicção de que o que eu estou ainda é só o começo de uma nova fase. Pode ser o encerramento de um ciclo, de bom ou de ruim, mas é só o começo para onde eu quero ir, para onde eu tenho que ir. E tudo que é de ruim que a gente passa vai gerar skills, ferramentas, equipamentos para eu poder... Anticorpos. Exatamente, para o próximo degrau, para o próximo nível. Isso é o que precisa ficar claro para a gente. E aí, sabendo que isso é vida, né? O que é vida? Até Oscilação. Exatamente, o que mede no eletrocardiograma é justamente as variações ali, né? Alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. O dia que tiver retilíneo, é morte. Então, isso faz parte da vida, essa senoide, estar nessa oscilação. Ter essa consciência já ajuda muito. Né? Destrava. O empreendedor tem que ter essa consciência, tem que, na minha opinião, se fosse para falar um passo a passo aí, que eu fiz para superar, né, para acordar e mesmo na tempestade eu conseguir ter calmaria no meu coração, assim, é a primeira coisa, tá? Estar com as pessoas certas, do seu lado, não ter pessoas que vão agitar mais o mar, mas pessoas que vão te acalmar, que vão te ouvir, que vão te dar os conselhos certos. Procurar Deus, né? Eu vi aquele Davidson falando, achei muito bonito ele falar que quando a gente está com Deus é como se ele falou que foi andar de avião a primeira vez e estava uma tempestade muito forte e foi subindo o avião, e cortou a tempestade, e lá em cima um sol lindo e ele vendo a tempestade por cima, né? E ele vendo a tempestade lá embaixo. Ele falou que aí ele comparou que é igual quando a gente tem Deus. Ele não acaba com a tempestade, mas a gente consegue ver a tempestade de outra perspectiva. Eu achei muito forte e saber o que quer da vida também, né? Porque se a gente acorda, por exemplo, essas casas de aposta, o que a gente quer ali quando a gente está mexendo? Só o dinheiro. Então, se o dinheiro não vier, não tem nenhum outro benefício. Agora, quando a gente faz um projeto, igual a gente está fazendo esse podcast aqui, está fazendo alguma outra coisa, né? Tem aprendizado também. Quando a gente perde, a gente ganha também. A gente nunca só perde. Mas agora, por exemplo, foi lá, apostou, perdeu, ganhou o quê? Ganhou um monte de problema, não ganhou mais nada, né? Brinde da casa. Acabou com a vida. Foi um brinde aí, oferecimento bet, né? Qualquer um desses aí que tá nesse monte de casa de aposta que tem. Vamos para a terceira aqui, né? Depois que eu casei, eu vejo a importância disso, né? Na minha família, meu avô e minha avó separou, minha mãe casou, ficou 6 meses casada só, acho 7 meses. Não tem muita referência assim de casais felizes, saudáveis, que é de referência. Na verdade, eu nunca tive muita... Depois que eu casei e eu estou fazendo tudo que eu posso para ser essa referência que eu nunca tive para os meus filhos. Eu estou vendo o tanto que a família ajuda para a gente ter sucesso no empreendedorismo, né? Para a gente... É um motivo para a ação, né? A gente fala assim, qual que é a sua motivação? Eu acordo, tá minha esposa lá do meu lado, tem o Matheus, tem a Malu, e se eu não fizer meu melhor, não vai ser bom para eles, né? Eu preciso dar o meu melhor, já não preciso de mais nada. Então, como que a família apoia, qual que é a importância da família no empreendedor? Porque, igual você falou, eu já vi muito empreendedor acabar com a família para construir um sonho, para construir um império, e depois querer voltar, e a família está toda destruída. E o Ícaro fala uma coisa que eu gosto muito, né? Eu estou citando aqui, eu falo que não existe sucesso fora de casa se você não tem sucesso dentro de casa. Então não adianta você ser o cara ali, o empreendedor, o carrão, sucesso, viagens, quando você chega em casa, seu filho não te admira, sua esposa já era, e você deita para dormir e você está infeliz, né? Então a família é a base de tudo. Então, fala aí para os empreendedores seu ponto de vista a respeito disso. Eu tenho certeza que você atende muita gente lá na igreja, quanto lá no seu consultório, lá na sua clínica.
com esse problema aí de tenho tudo, mas e minha família? Como é que ficou? É, uma fala que me doeu agora recentemente de uma mãe foi: meu filho foi muito desejado, ela é empresária, meu filho foi muito desejado. E assim, eu fiz de tudo por ele, dava do bom e do melhor. E a gente entrou numa situação financeira muito difícil depois que ele estava maiorzinho, quase de 12, 13 anos. E isso fez com que ele não pudesse mais estar no mesmo ambiente aonde os amigos estavam. E todo aquele esforço que os pais fizeram para manter a vida que eles tinham, a empresa e tudo mais, sem buscar esse equilíbrio que a gente falou em tópicos anteriores, fez com que esse filho não tivesse uma conexão, não tivesse uma admiração, não tivesse respeito. Quando eles se viram nessa situação de quebra financeira, não era uma família, eram pessoas que viviam Debaixo do mesmo teto ali. debaixo do mesmo teto. E aí esse filho ficou perdido, esse filho começou a beber, usar droga e um monte de outras coisas. E, e esses pais, hoje, ela bem mais velha, chorando, porque o filho hoje está ainda pior do que naquela época, não ficou livre de todo esse emaranhado de situações que ele se envolveu, mas chorando, vendo, se sentindo culpada por ter dedicado mais tempo ao empreendedorismo, à empresa, a bancar a escola, a bancar a escolinha de futebol, de taekwondo, de, de inglês, que tudo aquilo que a gente quer botar aos nossos filhos, que a gente não teve, né, quer realizar neles aquilo que a gente não foi, né, que é um erro. Então, esses pais, nesse caso, essa fala dessa senhora marcou muito. Eu consegui conectar com a dor dela. Essa foi uma das mais recentes, né? Porque já era alguém idosa, assim, mais Deve ter superado vivida, isso. exatamente. Mas não superou por quê? Porque é filho, tá doendo como se fosse na carne dela, né? Aquilo tudo que o filho está vivendo, apesar de ser casado, ter filho e tudo mais, ela ainda tem essa ligação muito forte. Então, são coisas que a gente vai carregar para a vida inteira, não só por aquele momento que a gente deixou de viver, que a gente não se aproximou. Então, gera um desgaste que é irreparável. Não dá. O que a gente pode fazer, o que a gente está trabalhando junto, é na ressignificação disso tudo, para que ela seja uma empreendedora, para que ela seja uma mulher, para que ela seja uma mãe segura, que ela fez o que era melhor, que ela achava que era melhor, embora não teve os resultados que ela imaginava, mas ela fez desejosa de atingir alguns resultados, né? Então, tanto no cuidado com a empresa dela, como no cuidado com o filho, quanto o tanto que ela dedicava de atenção, ou o que ela patrocinou para ele, na expectativa que ele fosse decolar na vida, investindo nele em faculdades que ficou pela metade, enfim, tanta coisa que ela passou, que eles passaram como família, que leva a gente a refletir sobre os resultados daquilo que a gente está vivendo hoje, como empreendedor, como pessoa, conectando com essa pergunta aí. Tem que tomar muito cuidado, porque não só ela vai sofrer até o fim da vida agora, o filho vai sofrer, o filho do filho vai sofrer. Exatamente. E o ciclo, se não tiver alguém para quebrar, para ressignificar, ele vai continuar. Ele vai continuar, e vai continuar, e vai continuar. Então tem que tomar muito cuidado. Eu tenho me policiado muito, principalmente depois que o Matheus nasceu, a Camila, igual a gente tá falando, né? Ter uma esposa brava é bom por causa disso, né? Passou de 6,5, ela briga comigo.
Mas no começo eu achava ruim. Hoje eu entendo por quê. Eu tenho que estar lá para tomar um banho com o Mateus, para dar a janta para ele. Ele dorme 7h30, está dormindo, graças a Deus agora. Que bom. 7 horas põe ele lá, acorda só Valeu a 6 horas pena. da manhã. A gente fez o curso do som lá, foi muito bom. E assim, vou trabalhar mais 2 horas, mais 3 horas. Para quê? O que eu posso fazer? Organizar meu dia, gerenciar melhor meu tempo, acordar um pouco mais cedo, gerenciar o tempo, delegar o que eu puder delegar. Né? Contratei agora o Felipe, eu estava editando vídeo, estava fazendo um monte de coisa, agora já tem ele, futuramente vai ter mais pessoas, então isso tudo a gente dedicar para a família, falar que não tem tempo é mentira. É só você organizar e ver o que é a prioridade. E o dinheiro depois a gente consegue. Agora, reconstruir a família, voltar. Primeira palavra do seu filho, primeira festinha na escola que sua filha dança, nunca mais volta. Né? A Exatamente. gente tem que participar mesmo. Agora aqui, eu separei um provérbio aqui, né, já vai partindo aqui para a etapa final. Separei um provérbio para a gente situar alguns aqui, mas eu separei um especial aqui. Queria que você desse uma breve, uma dissertação aí, falar um pouco sobre, trazer isso para o dia de hoje, para a realidade, né? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Não te estribes no seu próprio entendimento. Algumas versões traz exatamente isso. Essa versão aqui que eu peguei foi a nova tradução da linguagem de hoje. Isso aqui está falando o quê? Está falando o seguinte, a gente é muito autoconfiante, né? Principalmente quem já começa a ter sucesso, já ganhou dinheiro, já tem sucesso, acha que é o dono da razão, acha que está seguro, eu tenho dinheiro guardado, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu estou seguro, está tudo certinho, eu sou semideus aqui, e não coloca na mão de Deus, né, que as decisões, não pede conselho, acha que tudo vai dar certo. Fala um pouco aí, você tem muito mais conhecimento que eu, mais propriedade para falar sobre esse provérbio, que eu acho que é 3:15. Deixa eu... Vamos lá, depois a edição coloca aí depois para nós, por favor. Olha só, só para você ter uma ideia... 3:5. Eu... Provérbios 3, versículo 5. Aquele livro Salomão, o Homem Mais Rico que já existiu, o autor cita algumas pessoas que aplicavam os provérbios na vida deles. Pessoas assim, Bill Gates, Steven Spielberg, Oprah, Thomas Edison, Só gente fraca. Thomas Jefferson, George Washington. Só estou citando alguns do que ele colocou ali. E se essas pessoas chegaram onde eles estavam e assim ainda continuavam fazendo uso, eu tenho que botar minhas barbas de molho. Porque se estribar no meu próprio entendimento tem a ver onde eu estou botando meu coração. Desculpa. Mais uma vez, se eu tenho um coração ensinável, se eu tenho um coração aberto, eu aprendo com meu filho. Meu filho tem 8 anos e ele me ensina muito. Ele me ensina da perspectiva dele. Eu me lembro uma vez que a minha filha estava com 3 aninhos por aí. A gente estava brincando no baú de brinquedo dela, a gente tirou aquele monte de brinquedo e eu tive que comprar o Ken para brincar com a Barbie. Ela foi minha primogênita, então o meu tempo que eu tinha em casa eu brincar de boneca com ela. Deixava ela me maquiar. Hoje ela maquia assim, fantástico. Não é a sua esposa, mas ela se maquia muito bem. E ali naquela época ela fazia tudo aquilo, tirava aquele tanto de brinquedo. E teve um dia que eu disse para ela, filha, agora você vai guardar todas essas coisas, o papai vai tomar banho e eu volto pra gente assistir um negócio na TV. Beleza? Beleza. Combinado? Combinado. Aí eu cheguei, depois do banho, encontrei ela com a sala daquele mesmo jeito. Pior que tava antes. Não, até que pior não. Mas eu não notei diferença naquilo. E aí, o que aconteceu?
Eu cheguei para ela e falei, filha, papai não pediu para você para guardar? Eu estou vendo tudo espalhado. Papai, mas eu guardei. Como, filha? O que você guardou? Me mostra, então. Ela foi, abriu o baú e mostrou um dos brinquedinhos guardados. Na cabeça dela, de 3 anos, guardar todas as coisas era guardar o que ela guardou. E eu, com 20 e poucos anos na época, quase 30, guardar tudo era guardar tudo. Tudo mesmo. Ainda mais filho da minha mãe e neto da minha avó. Sendo filho da minha mãe e neto da minha avó, era limpar poeira, varrer, passar o aspirador, fazer tudo que tinha que fazer. Que as duas eram ponta firme nesse Maníaca sentido. da limpeza. Nossa! E aí, esse conceito que eu aprendi com ela foi um divisor de água. Por quê? Porque eu entendi que ela estava falando para mim que na mentalidade dela, no mundo dela, na visão de mundo dela, era diferente da minha. E isso foi um divisor. Diferente. Exatamente. Aí, quando eu falo alguma coisa, por exemplo, nós dois aqui estamos em perspectivas diferentes. Eles que estão nos assistindo estão em perspectiva diferente. Sim. Eles estão nos vendo de frente aqui e nós dois aqui meio de lado. E eu enxergo coisas daqui que eles não estão enxergando. E eles enxergam coisas de lá que nós não estamos enxergando. Como, por exemplo, está atrás de mim. Para eu querer fazer, eu tenho que virar aqui para poder enxergar isso daqui, esse fundo. Então, isso muda tudo. Isso melhorou os meus relacionamentos, melhorou como eu lido com colaboradores, com Muito clientes, com empreendedores, no meio religioso, no meio acadêmico, com os meus pacientes. Tudo na minha vida mudou com esse grande aprendizado que uma menina de 3 anos me ensinou. Na prática, de maneira prática. E ali virou a chave. Então, essa questão desse texto específico, ele mostra que eu preciso estar aberto ao conhecimento. E não é qualquer conhecimento. Porque se eu tenho um propósito, por exemplo, de construir família, eu não vou me abrir a conselhos de gente que mexe com putaria sobre relacionamento conjugal. Eu posso andar com ele ou ter uma mentoria com ele sobre negócios, sobre business, e só isso e mais nada. Porque não tem o resultado que eu quero ter na família. Eu vou buscar alguém que tem um resultado na família para eu ter. E eu vou pautar isso tudo aonde? Eu não vou dar acesso na minha vida a quem não pode dar destino ou somar com o destino que eu quero dar para ela. Então eu preciso de fechar porta para algumas pessoas e abrir portas para outras. E como eu saber as pessoas certas? O texto me diz que se eu tiver consolidado ou tiver princípios de Deus na minha vida, eu consigo sentir. A minha relação com Deus vai apontar, opa, isso daqui não está alinhado. Isso aqui não está em sintonia com aquilo que eu estou querendo viver. A gente sente. A gente sente um incômodo aqui, toda vez que a gente está em dúvida, assim, a resposta vem aqui. Exatamente. Ela vem. É impressionante. Eu tenho falado esses dias sobre o Espírito Santo, dedicado mais um tempo para ele. Eu lembro lá, eu assisti domingo, eu vi isso. E é muito bacana porque no próximo domingo eu vou falar um pouco mais sobre isso, que o Espírito de Deus, e aí vem a questão do ânimo lá atrás, que a gente falou agora há pouco, como é que eu acordo de manhã para encarar tudo que eu estou encarando? Quando eu tenho um relacionamento com Deus, e Jesus realmente, de fato, é para mim aquilo que ele veio para ser, o único suficiente Senhor e Salvador, aquele que morreu, não só morreu, mas ressuscitou por mim, venceu a morte. Quando ele estava de partida, ele deixou um outro da mesma espécie, ele deixou o Espírito Santo para ficar. E não é ficar em qualquer lugar, uma força que vai... Não, ele é uma pessoa, e essa pessoa ela quer habitar dentro de mim. Então a Bíblia fala que o Espírito Santo habita em mim. Quando a Bíblia fala isso para mim, ela abre os meus olhos para uma nova perspectiva que eu não tinha. Uma nova força que eu não tinha. Que é a terceira pessoa da Trindade habitando em mim. Isso muda tudo. Quem é contra mim? Quem vai ser contra mim? É uma dificuldade momentânea? É um problema que eu não sei resolver? Se isso está me afligindo tanto, é porque eu não dou conta de resolver. Eu não tenho ferramenta ainda para resolver. Porque se eu soubesse, eu já resolvia rapidinho. Então eu preciso entender que me falta conhecimento para resolver um problema. E buscar o conhecimento. E buscar o conhecimento. Oséias capítulo 4, verso 6,
Diz exatamente isso. O meu povo sofre, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então, se eu sou destruído, se eu sofro perdas por falta de conhecer, o que eu preciso? O que eu posso? O que eu devo? Conhecer. Por isso, o livro de Salomão, em Provérbios, fala tanto sobre adquirir sabedoria, de adquirir conhecimento, investir tudo, porque a sabedoria, o conhecimento vindo da parte de Deus, que é a sabedoria, é um conhecimento que é aplicável em todas as áreas da nossa vida, faz com que a gente tenha essa liberdade de ir e vir e de aprender com qualquer um, sem arrogância, sem petulância. Então, o que faz com que as pessoas quebrem? É ser senhor de si. Achar que, como você disse, o dinheiro resolve tudo. Não resolve. O dinheiro não vai te dar um corpo saudável. Não vai. Não dá. E eu poderia citar, me perdoe do exemplo da conexão que eu vou fazer agora. Eu não quero ferir ninguém e nem menosprezar ninguém, nem colocar ninguém menos do que ninguém. Eu só um símbolo de alguém que tem muita grana, ou que tinha muita grana. Steve Jobs, ele tinha grana, sim ou não? Era um dos mais ricos do mundo. Mas morreu de quê? Câncer. E chegou a hora dele morrer, não adiantou os milhões. Não adiantou ser o cara disruptivo que foi. Não adiantou nada, nada, nada. Chegou a hora, cantou a senha. Eu, você, ele e qualquer um outro vai partir. Acabou. E eu garanto que quando nos últimos dias dele, nas últimas horas dele, ele não estava pensando no próximo iPhone ou na fortuna que ele estava deixando, eu aposto que ele estava pensando nos momentos que ele não viveu com a família dele, que ele deixou passar de alguma maneira, com certeza. Eu não conheço ele, mas eu tenho certeza disso, absoluto. Tem estudos que mostram por isso, tudo que a gente falou, tem estudo que fala que as enfermeiras fizeram, né, uma pesquisa com quem estava nas últimas, perguntando, você arrependeu de quê? Não ter abraçado mãe. Daquela ação que você não investiu? Não, eu me arrependo de não ter apoiado minha filha, de não ter tentado aquele negócio que eu queria tanto tentar, minha vida podia ter sido tão diferente. Se, né? Exatamente. Eu acho que é mais o se que dói, principalmente na parte emocional, de que a gente gosta das pessoas. Vamos finalizar aqui então. A última. Quais conselhos você daria aí para os empreendedores que desejam integrar a fé, família e negócios? Dá 3 conselhos para eles aí, esses empreendedores, esses guerreiros aí do nosso Brasilzão. Se existisse uma receita, né? E essa receita valesse para todos, seria o ideal. Mas tem alguma coisa que ela é acima até mesmo da gente. Eu não vim do acaso, eu não vim de nenhum erro. Se eu entender que eu sou alguém sonhado e projetado por Deus para ter um objetivo, com um propósito, com um plano, com um projeto, o texto bíblico narra justamente isso, que enquanto eu era substância informe no ventre da minha mãe, Deus já escreveu todos os dias todos os dias da minha vida no livro dele. Então, eu entendo que existem planos para cada um de nós, particulares para cada um de nós. E os empreendedores, talvez você aí que ainda é seletista, né, que trabalha como CLT, colaborador de alguma empresa, mesmo em cargos de gerência, gestão, você que compra alguma coisa e vende alguma coisa, você que faz um bolinho, um docinho e vende, busca alguma coisa numa cidade e revende para os amigos, você que presta um tipo de serviço, você é um empreendedor. Então, o que eu estou querendo colocar aqui que se aplica à grande maioria de nós, na verdade se aplica a todos nós. Primeiro, sendo até apartidário, Deus acima de tudo. Se você tiver firmado na rocha, tiver princípios, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Isso não é eu que estou dizendo, eu estou me empoderando do texto do meu xará, Mateus capítulo 6, verso 33.
buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Pílula. Toma todo dia, vai crescer a partir disso. Então, o primeiro princípio é esse. Segundo, seja você. Seja você com as suas limitações, com as suas imperfeições, com tudo que você é de bom e de ruim. Mas não se acomode. Não fique por aí. Eu estou dizendo de um lugar de alguém que ouve as pessoas que estão à nossa volta, usando até um princípio que eu uso muito no set terapêutico, é a janela de Johari. Existem 4 eus. O eu que eu conheço e as pessoas conhecem, um eu que as pessoas conhecem e eu não conheço. As pessoas, minha esposa, conhece um eu que eu não conheço. Ela enxerga um eu que eu não conheço, que eu não vejo. E ela fala, perspectiva. Exatamente. Ela chega para mim, bem, você fez isso, você falou isso, você fez desse jeito. Eu falei, sério? Eu não vi isso, não. Ela, sério, você fez? Você é outro. Não, Eu não. não. Então, esse eu que os outros conhecem, eu preciso interar com ele. E é nesse sentido que eu estou falando, seja você. Assuma isso. Porque a partir do momento que você assumiu, você pode sair desse lugar e partir para outro. Né? É um processo de melhoria contínua, de aperfeiçoamento. E aí entra tudo que a gente já falou para trás, de aprender com os filhos, de aprender com um mendigo na rua, aprender com tudo e com todos. O que fazer e o que não fazer. Né? Modelar o que deu certo com quem tem para oferecer na modelagem do resultado que você deseja, mas também não ficar ali, porque senão você vai ficar idolatrando. Você pode partir para um outro, porque tem algo naquele mesmo... vai ficar alienado, né, a palavra, colocando aí num linguajar que a maioria de nós, os empreendedores, aí conhecem, é nesse sentido. Você vai sair dali e vai buscar uma nova perspectiva além daquilo que você já alcançou, porque, como a gente viu, ainda tem muito mais para se descobrir, vivenciar, experienciar. E a gente falou disso também de uma outra forma, que foi a maturidade com os anos passando, a gente foi desenvolvendo maturidade, níveis, acessando níveis de maturidade ainda maior. Sim. Então, se aceitar e não se acomodar. Ter pessoas que vão falar com você e você ter essa segurança de que elas não estão lutando contra você, elas não são seu adversário. Se você está num relacionamento conjugal, ou se você tem aí uma liderança abaixo de você, como empreendedor, provavelmente você tem, você gere alguém, você tem algum prestador de serviço, pessoas à sua volta, e elas vão dar um feedback para você. E aí você precisa acolher isso e validar essas informações, ver se faz sentido, assumir os seus erros, por mais que você não tenha feito com a intenção de magoar, de machucar, de ferir, você pode dizer para a pessoa que está trazendo essa queixa, esse feedback, que você entende, está aberto, não foi com a intenção de fazer, mas que você vai repensar ou tomar cuidado como fazer, como falar, como agir. E é assim que você também vai treinar, ter forças para poder sair dos momentos de dificuldade, aqueles momentos de desânimo que você tiver passando para encarar os desafios que estão daquele dia, naquela semana, naquele mês, que você está passando ali aquele momento difícil. Então, primeiro assumir que está ali naquele momento, que precisa de alguém. Você liga para alguém, olha, eu tô para baixo hoje, cara, me dá uma força aqui, conversa comigo. Eu digo do setting terapêutico por isso, porque é um lugar onde você vai falar, você está pagando alguém para te escutar, você vai falar do jeito que você quer, na hora que você quer, sobre o que você quiser, vai ter uma devolutiva, muitas vezes você não vai querer que a devolutiva é entrar em contato com você mesmo, de uma perspectiva que você não vê, do porquê que você fez, porquê que você está vivendo. Geralmente... Às vezes a gente ouve, a maioria das vezes vai ouvir que não quer ouvir. Exatamente, porque, por exemplo, você está tão angustiado em relação a esse momento financeiro que você está passando, mas como é que você se implica nesse resultado que você está vivendo? Não, eu não vim aqui para poder falar isso. Eu vim aqui para você me botar no colo. Não, eu não sou sua mãe para botar no colo.
é você entender o que é que você plantou lá atrás, que você está colhendo agora. Aonde faltou mais atenção, onde faltou mais dedicação, onde faltou um planejamento. Para clarear, Exatamente. desembaçar a vista da pessoa ali, né? Exatamente. Tirar a viseira para conseguir enxergar e sair do problema. Porque Exato. a gente só sai do problema quando a gente vê que está no problema. Se não enxergar, falar, nossa, eu estou ferrado aqui, meu financeiro está ruim. Abrir, não fica com medo, não. Abre a conta do banco lá, olha e fala, meu Deus, eu preciso resolver isso. E buscar as pessoas certas. Exatamente. É isso. E para finalizar, gente, agradecer aqui, antes de finalizar aqui, fica até o final, hein? Não sai antes não. Te agradecer por você ter tirado esse tempinho aqui, nessa sexta-feira, a gente fez a tarde aqui. Muito obrigado, gostei demais do papo, estava ansioso para chegar esse dia, para a gente voltar com o podcast, e principalmente você vir aqui, estava me enrolando tinha um tempão, né, para vir. Consegui, gente, esse homem aqui não tem agenda não, é pior que o prefeito, para arrumar. O prefeito, eu chamei ele, foi de primeira. Eu tive que insistir uns 3 meses. Puxa vida. Mas valeu a pena cada minuto aí. E para finalizar, eu queria que você fizesse, abrir espaço aí para você fazer uma oração para todos os empreendedores, para todo mundo que está ouvindo aí. Privilégio. E fechar aí com chave de ouro. A palavra é sua aí. Valeu. Muito obrigado pela... Eu que agradeço. E é isso, a gente precisa criar essa comunidade, dar acesso a pessoas, a canais, a conteúdos como esse na nossa vida, como o Carlos Magno citou agora há pouco, sobre o Thiago Brunet. Tem tanta gente boa aí, gente, para a gente poder seguir. Eu falo do Thiago Brunet, como se conecta com ele também. Ele tem uma linguagem bem empreendedora, porque ele é um empreendedor, ele tem várias aplicações da Bíblia voltada para o empreendedorismo, pegando esse princípio bíblico em diversos livros, não só no livro de Salomão, né, nos livros, no Eclesiastes, no Provérbios, mas ele usa diversos outros textos mostrando a aplicação do relacionamento com Deus e a aplicabilidade desse relacionamento com Deus em todas as áreas da nossa vida. Então vale a pena. Ele é muito prático, muito bom. Exatamente, vale muito. Mas eu quero fazer jus dessa oportunidade que eu tenho aqui de estar aqui com você e pedir a Deus para te abençoar onde você estiver. Não só te abençoar, mas que seja um marco espiritual, seja um marco profissional, um marco no seu empreendedorismo. E suplicar isso eu posso crer, é com você, e abençoar é com o Senhor. Ele pode fazer todas essas coisas. Então vamos fazer junto. Se você pode, se você não está no trânsito, se você não está no trabalho e puder fechar os seus olhos, não porque tem poder, mas para que você diga para a sua mente que você está fazendo algo e precisa de uma atenção especial. Então vamos lá. Pai, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, colocar diante do Senhor esses empreendedores, essas pessoas que se conectaram com esse conteúdo, que ainda não são empreendedores, mas de maneira geral que o Senhor libere sobre nós uma capacitação, um dom, um talento que só o Senhor pode liberar sobre nós. Uma habilidade para multiplicar todos os recursos que o Senhor libera sobre nós, até mesmo tendo como parâmetro, como embasamento para essa oração, a parábola dos talentos, onde o Senhor deu 5 para um, 3 para outro e 1 para outro, e cada um teve um comportamento diferente, cada um trouxe um resultado diferente. Nós queremos ter o resultado que o Senhor espera, mas para isso nós nos colocamos na dependência, nós nos abrimos, saímos de um lugar de arrogante, um lugar de sei tudo, posso tudo, o conhecimento, o dinheiro que eu já tenho, o resultado que eu já tenho já me basta, eu sou acima de qualquer coisa. Nós não queremos viver assim, porque a palavra do Senhor diz que a soberba precede a queda, e nós queremos, ao contrário de estar em queda, nós queremos estar em ascensão, nós queremos estar em crescimento, nós queremos ser testemunhas vivas de que o Senhor, além de salvar as nossas vidas, além de desejar com que nós vivamos para a eternidade com o Senhor ainda pode nos dar o melhor dessa terra, e nós queremos pedir ao Senhor que esteja guardando o nosso coração, para que à medida que o Senhor for liberando toda essa riqueza, toda essa capacidade empreendedora, nós não sejamos soberbos, nós não passemos por cima de ninguém, que nós não quebremos nenhum princípio do Senhor,
que nós possamos sempre valorizar as pessoas, porque elas que fazem os números multiplicarem, o resultado acontecer, que nós possamos honrar as nossas parceiras, nossas esposas, desde a mocidade, passando momentos difíceis, desafios difíceis conosco, que o Senhor nos ajude a honrá-las quando, no pouco ou no muito que o Senhor nos colocar, nos ajuda também a conquistar os nossos filhos. E por falar em conquistar, a tua palavra em Provérbios diz que é mais difícil conquistar, governar a si mesmo, as nossas emoções, do que uma cidade inteira. E isso me remete a pedir ao Senhor que o Senhor esteja frutificando através do teu Santo Espírito o domínio próprio, a mansidão, a temperança, porque não vale nada, não vale de nada conquistar tudo e não ter paz, não ter a comunhão contigo, não ter temperança, não ter saúde, ter uma úlcera, ter um tumor, ter outras coisas mais provenientes do desequilíbrio emocional, espiritual e financeiro. Então que o Senhor fique sobre nós, nos governando em todos os sentidos, porque é isso que nós desejamos, ser governados por Ti, ter o Senhor como nosso Senhor, e não só como nosso Senhor, mas também como nosso Salvador, com o perdão de nossos pecados, porque é isso que nós cremos que Jesus veio fazer por nós, nos livrar de nós mesmos e nos comprar para um relacionamento eterno com Deus. Em nome de Jesus, Pai, abençoe cada casa que conectar com esse conteúdo, abençoe o Carlos, os colaboradores deles, os parceiros deles, os clientes deles, que o Senhor esteja movimentando esse mercado, fazendo com que esse mercado seja cada dia mais próspero, para que todos dessa cadeia, todos desse sistema possam se beneficiar da provisão que o Senhor há de liberar sobre eles. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, não nos meus méritos, mas no nome daquele que tem transformado a minha vida, que tem prosperado a minha vida. É no nome de Jesus que eu faço essa oração. Amém, amém. Que Deus te abençoe aí grandemente. Obrigado, Carlos. Amém. Obrigado à equipe aí. E para cima, na ignição, na ativação digital. Até a próxima, então, gente. Valeu.